Santo sábado tu és, Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és, Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és, Senhor. Amém. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar.
refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Curvemos as nossas fontes, vamos falar agora com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por podermos estar entrando em mais um santo sábado do Senhor. Querido amado Pai, se faça aqui presente no nosso meio, que o seu Espírito Santo também se faça presente aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor Deus. Esteja com cada pessoa aqui que veio te buscar em espírito e em verdade, Senhor Deus. Abra os nossos corações, a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua palavra e fale conosco, Senhor Deus, através do pastor que escolhestes para estar ministrando a palavra, Senhor Deus. Esteja com ele, use-o poderosamente. Colocamos nas Tuas mãos, te agradecendo desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém. Estamos iniciando aqui a família nas mãos de Deus, né? Agradecemos a presença de todos, que agora a palavra vai estar com o pastor, tá? Que os irmãos aguardem em reverência. Deus abençoe a todos, tá? É um privilégio estar com vocês. A gente está numa correria danada, porque agora a minha função como secretário de campo
Eu não tenho exatamente uma função executiva, mas eu trabalho ao lado da administração para resolver problemas, e quando a administração diz assim, vai lá resolver, vai lá descascar o abacaxi, sou eu que tenho que ir. Então essa é a diferença. A minha missão é dada pelo presidente expressamente, pela administração, né? Essa é a minha função. Então tem horas que eu não tenho muito tempo para nada, nem para almoçar ou jantar, dependendo do horário. Mas em outras horas está tudo bem. E assim como vocês, às vezes no dia a dia, tem dia que é noite, não é não? Tem dia que é noite, mais ou menos assim, na função administrativa, ao lado da administração. Mas esse é o período final do meu ministério, é um período cheio de emoções fortes, e até o final do ano, porque daí eu devo jubilar, e a jubilação é a aposentadoria. Não vou deixar de ser pastor, mas depois de 39 anos, o pastor Anderson não tem isso ainda, né? De idade eu tenho de ministério. Tem a grande parte aqui não tem isso de idade, né? Então, chegou a hora de a gente deixar que os jovens ocupem o seu lugar e façam essa obra seguir adiante. Esse hino que eu vou cantar, eu já cantei aqui, mas eu gosto muito porque há uma tentação na vida cristã de a gente depender da gente, ou por causa das nossas fraquezas, ou por causa das fraquezas dos outros, a gente acaba desviando os olhos de quem? De Jesus. E sempre que a gente olha para a gente mesmo, vendo os nossos aparentes sucessos, nossos aparentes fracassos, os fracassos dos outros ou o sucesso dos outros e os problemas da vida, tudo isso são tentações que nos afastam os olhos de Jesus. Então o hino fala, olhe para Jesus. Tudo o que Ele é o que você precisa. Muitas vezes eu tentei buscar a perfeição, boas obras pratiquei, mas tudo foi em vão. Ó Senhor, vem me acudir, vem me amparar aqui. Não confio mais em mim, confio em Ti, pois tudo que Tu és é o que eu preciso ter. Os meus olhos ponho em Ti, ilumina o meu viver, vem transformar-me, ó, dá-me o Teu poder, pois tudo que Tu és é o que eu preciso ter. Quantas vezes eu olhei os passos de meu irmão, nuvens negras contemplei, os laços da aflição. Fortalece a minha fé, vem conduzir-me aqui. Não confio mais em mim, confio em Ti, pois tudo que Tu és é o que eu preciso ter. Os meus olhos ponho em Ti, ilumina o meu viver, vem transformar-me, ó, dá-me o Teu poder, pois tudo que Tu és é o que eu preciso ter, pois tudo que Tu és é
o que eu preciso ter. Amém? Deixa eu localizar o tema dessa noite aqui, né? Imagine como era o mundo quando Deus criou. Como era? A cada dia que o que Deus fazia, ao que Deus fazia, Ele dizia: eis que tudo é bom. É muito bom. A última coisa que Deus fez, o que foi? O homem, né? O sexto dia, a última obra de Deus foi o homem. Deus criou o homem conforme o quê? Sua imagem e semelhança. Nós parecemos com Deus. Guarde as distâncias, né? Mas parecemos com Deus. Tanto quanto um filho se parece com seu pai, nós nos parecemos com Deus. Claro, Deus e sua perfeição. Deus criou um homem perfeito ou imperfeito? Mas é interessante que Deus viu, entre aspas, um defeito. Viu que o homem estava o quê? Só. O homem estava rodeado de animais. O homem deu nome a todos os animais. Deus disse: domine sobre tudo. Não falou? Domine sobre tudo. Então toda a natureza, ela tem sentido a partir do homem. É por isso que hoje a humanidade está preocupada com a destruição do planeta Terra. Porque o rumo do planeta Terra é dado pelo homem. O homem pode destruir tudo. A natureza obedece ao ser humano. Está submissa a ele. Até os animais estão submissos ao ser humano. É claro que depois do pecado a gente sabe que os animais se levantam contra o homem, mas eles têm medo do homem. A carne humana não faz parte da cadeia alimentar de nenhum animal, faz não? Tanto quanto saibamos, não. Os animais temem o homem. Todos eles. E às vezes eles investem contra o homem porque o homem é uma ameaça para eles. Então a natureza, toda ela foi construída por Deus. E Deus a submeteu ao homem. Mas a Bíblia diz que Deus viu um problema. Viu que o homem estava sozinho. O homem estava rodeado de animais, deu nome aos animais, mas ele estava sozinho. E agora o bonito da história, eu gosto de falar disso. O homem está sozinho enquanto Deus não dá uma mulher para ele. Se o homem buscar uma mulher longe de Deus, pode ser que ele continue sozinho. É Deus que dá uma mulher. E Deus viu que o homem não estava bem e deu uma mulher para ele. Fez dele próprio. Os entendidos em amor dizem que Deus fez de uma costela do lado esquerdo, próxima do braço esquerdo. Dali Deus fez uma mulher. Deus não fez da cabeça para que ela não fosse superior, Deus não fez do pé para que ela não fosse inferior, mas aqui, desse lado, debaixo do braço, para ser amada e protegida pelo homem. E agora, quando estes dois são unidos por Deus, forma-se então o primeiro núcleo, a primeira família, o primeiro lar. E a palavra de Deus acrescenta. Ela diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos o quê? Uma só carne.
Deixa pai e mãe. Eu costumo dizer ainda hoje que os filhos devem morar longe do pai e da mãe. Pode ser que as circunstâncias em que a gente vive é complicado a gente dizer isso, situações financeiras, etc, etc. Mas o certo é que, estou vendo uns meninos aqui, né? São o quê? Namorados? Planeje para viver longe do pai e da mãe. Por quê? Tem alguma coisa errada, não? Presta atenção. Deixa pai e mãe. Eu estou aqui adiantando e colocando alguma coisa, mas é só para abrir janela. A gente tem que abrir janela porque é assim que a gente aprende. Eu já fui chamado, pastor, vem cá ajudar o nosso filho. O que aconteceu? Ele casou, mas sabe, pastor, ele está triste. Ele vem aqui em casa, fica triste, a minha esposa faz cafuné nele, dá a sopinha que ele gosta, a comida que ele gosta. Aí ele vai para a casa dele, pastor, mas lá a mulher não faz a comida que ele gosta, não faz isso, não faz aquilo. Tem que fazer a comida que ele gosta? Não tem. Comida que ele gosta da mãe. Mas a Bíblia diz, deixa pai e mãe, cresce e deixa. E eu tive que aconselhar aquele pai, um homem mais velho que eu. Pastor passa por cada um. Pastor tem que aconselhar gente que é 30, 40 anos mais velha que ele. E eu disse, meu irmão, cada família, cada lar, cada casamento tem a sua identidade. Aliás, tem um pastor que colocou assim, a sua digital. Cada casamento tem a sua digital, tá? E os valores que eles vão adotar são diferentes. Um dia eu estava procurando corrigir alguma coisa na minha filha caçula que mora aqui perto, é a única que mora perto. Eu falando alguma coisa para minha esposa, não falei para ela, né? Mas teve uma coisa que eu falei. E a minha esposa só escutando. Aí um dia minha esposa chegou assim, não é você que tem encostado a nossa filha, é o esposo dela. Você perguntou se ele gosta? E eu fiquei como? Isso, ó. Cala-te boca. Não sou, eu sou o pai dela, mas não sou esposo dela. Não sou. Eu estava falando uma coisa, quem tem que gostar ou deixar de gostar é o esposo. E o problema é deles. Se perguntarem uma opinião, a gente pode dar. Mas depois disso, fica quietinho. E a minha caçula, eu já falei para vocês, ela tinha, desde pequena eu a chamo de pimentinha. Se eu entrar no caminho dela, ela é magrinha, miudinha, mas ela passa por cima de mim, com toda a autoridade. Porque deixa pai e mãe para trás. Não, pastor, mas só falo isso, não pode falar nada. Se falar e o filho ou a filha ficar triste, peça desculpa na hora, porque você não tem que se intrometer naquele negócio. Cada casamento tem sua digital. É único. Ah, mas ele gosta de feijão. Ele só gosta do feijão que a mãe faz. Então vai aprender a fazer o feijão da mãe. Faz você. A esposa não tem obrigação de fazer o que a sua mãe faz. E por aí vai. Não adianta, é assim que tem que ser. Deus estabeleceu isso. Mas eu quero olhar para aquele momento tão especial, né? Eu quero que você olhe para aquele momento super especial que é Adão e Eva naquele paraíso, hein? O que você acha, hein? Adão e Eva estão ali num paraíso maravilhoso. São perfeitos ou imperfeitos? Perfeitos. A Bíblia diz que lá no paraíso eles se tornaram uma só carne. Então o sexo ocorre também dentro do paraíso. Porque o sexo não é pecado. Lá dentro do paraíso vivem Adão e Eva. Será que eles tinham alguma rusga, alguma discussão? Não? Hein? Não tinham discussão, por quê? Por que não tinham discussão? Fala. Não tinha pecado. Eles eram o quê? Sim, mas eles eram o quê agora?
perfeitos. Eram só perfeitos. Não precisava discutir nada. As coisas se encaixavam direitinho. Não é? Mas eu fico imaginando, né? Tudo era perfumado, tudo bonito. As frutas, nenhuma estragada, cheirosa, gostosa, tudo, flores, tudo. O ambiente onde eles viviam era, a gente diz, edênico. Era o Éden. Exatamente assim, o mundo ideal. Deus fez o homem e a mulher para viverem felizes no mundo perfeito. Dá para imaginar isso? A gente fica só imaginando como seria isso. Um negócio fantástico, né? Hoje, a gente vive de migalhas, de alegria, de felicidade, de prazer. Migalhas perto daquilo que eles tinham. E o pior é que tem gente que acaba virando mendigo de amor, mendigo de carinho, mendigo de felicidade. É ou não? E a gente se acostuma com pouca coisa. Né? A gente se acostuma. Eles tinham mágoas, raiva, não havia erros, tudo perfeito, amor perfeito. E eles tinham a melhor companhia do universo. Qual é a companhia? De Cristo. Quer coisa melhor que isso? Mas um dia Adão e Eva pecaram. Você conhece isso? E desde então o que nós temos? Lares desfeitos. Cerca de 50% dos lares são desfeitos. Então o divórcio, a tragédia, a infelicidade. E tem gente que continua casado, mas vive na indiferença, no rancor, esposa com depressão, sem saber o que fazer. E tem alguns casamentos que vivem satirizando. Um fica zombando dos defeitos do outro, criando uma historinha, e o outro do um. E assim vão levando o casamento. Empurram o casamento com, como a gente diz, com a barriga. Que pena. E as marcas vão ficando. Tristes marcas. Mágoas. Feridas difíceis de cicatrizar. E em meio a tudo isso está você com suas marcas e cicatrizes. Estamos nós. Depois que o pecado entrou nesse mundo, é exatamente assim. Um é frio como um gelo. Eu conheço pais que têm problema com a esposa e ele trata a esposa mal. Você sabe qual o lugar onde as pessoas são pior tratadas? Dentro de casa, a 4 paredes. Eu conheço pai e esposo, duro como uma rocha. Pior. A fábrica está produzindo um filho, como? Duro como uma rocha. E a Bíblia diz que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração. Duro como uma rocha. A gente formata os filhos. À medida que a gente vive, o filho vê o relacionamento do pai com a mãe. A tendência natural qual é? Tratar a futura esposa do mesmo jeito que o pai trata a sua esposa. E vice-versa. Infelizmente é o que a gente tem por aí. Eu vejo. A psicologia explica isso. É o filho se comportando como o pai. Vamos aqui simplificar. Vocês conhecem a história de Davi. Davi não cometeu aquele... O que eu vou dizer que aquilo é, aquele adultério de Davi? Aquilo é uma história muito dolorosa. Se adultera com uma mulher que não é sua. E finalmente, para tentar ajeitar a história, você arranja a morte de um dos melhores soldados e fiéis a você. Não é que ele tenha traído
Ele não adulterou com a esposa do melhor amigo dele. Não foi só isso, não. Não diria que é o melhor, mas um dos mais fiéis soldados. Mas ele fez pior que isso. Ele construiu a morte daquele homem. Isso tudo fez Davi. E agora a minha pergunta é, o filho dele foi muito melhor que ele ou não? Viveu uma vida de promiscuidade. Tem as suas diferenças, mas assim como Davi tinha várias mulheres e se atrapalhou com mulher para lá e para cá, Salomão foi a mesma coisa. E a gente disse que a fruta não cai longe do pé. Há pouco tempo atrás, uma jovem disse, pastor, eu estou preocupada com o meu casamento, com o meu futuro casamento. Eu olho para o meu namorado e tenho medo. Porque ele é muito parecido com o pai dele. Olha a tragédia. É o mundo de pecado em que nós vivemos. Você quer conhecer ele? Quer conhecer ela? Tem que conhecer a família. Você vai dizer, pastor, mas isso não é exato. Não é exato. Você pode refazer a história. Você pode construir uma nova história, mas tem que buscar o poder de Deus, a graça divina, se arrepender, se submeter, ser humilde para conseguir um novo caminho. Esses dias o pastor Guandalini, que é o líder de família da nossa união, ele contou uma história. E ele era departamental de um campo e aí uma família resolveu se chegar a ele. Aí a esposa chegou e disse, olha, vamos separar dele, porque ele é assim. E não dá mais. E o pastor já conhecia um pouquinho daquela história. Começou a falar com ele, começou a se defender, e aí o pastor disse assim, olha, casamento não vai dar certo. Não, mas eu quero lutar pelo meu casamento. Não vai dar certo, não. Porque você não muda. O pastor foi duro com ele. Você não muda. Você não vai mudar, não adianta. A liberdade do pastor, né, com ele. Você não muda. Não adianta. Você não vai conseguir. Aquele homem ficou bravo. Eu consigo. E aí ele estava com um carro assim na garagem, saiu e ligou o portão para abrir o portão e nem esperou o portão abrir. Foi aquele negócio, ele estava bravo com aquilo. E a história é interessante, porque aquele homem levou aquele choque. E a esposa, que sofria muito emocionalmente com ele, viveu os últimos anos de vida com um homem diferente. Deus pode mudar? Pode. Foram poucos os anos. E logo em seguida apareceu o câncer e ele se foi. Mas ela disse, olha, ele mudou. É possível mudar? É possível mudar. Claro, é possível, mas não por você. Pelo poder de Deus. Deus tem poder para realizar em nossa vida o que ninguém espera, o que ninguém acredita. O primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? Numa festa de casamento em Caná. Jesus fez ali o seu primeiro milagre. Naquele casamento faltava vinho. Vinho significa alegria. O vinho era símbolo de um bom casamento. Quando faltava vinho é porque o casamento não era bom. E aquela festa estava fadada ao fracasso. E Jesus veio e transformou água em vinho. Tem gente que calcula transformar água em vinho. O que é isso? Isso é, você tem que criar um reator atômico. E alguém fez um cálculo, disse que para transformar foram aproximadamente 700 litros de água transformados em vinho. Você sabe que uma célula, ou melhor, um átomo, ele é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Os elétrons giram em torno do núcleo, que tem prótons e nêutrons. Então, para você, a água são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de
oxigênio. Agora, vinho tem alguma coisa diferente da água, tem ou não tem? Provavelmente nitrogênio e algumas outras coisas lá. Como é que você vai criar um nitrogênio? Você tem que pegar o átomo e quebrar o átomo. Já pensou o que é isso? Você tem que quebrar o átomo e aí juntar elétron de cá e de lá, mexer. Você tem que ter um reator atômico. Quando o homem quebra o átomo, o que ele gera? Bomba atômica. É uma bomba, é muita energia para você mexer no átomo. Então a pessoa diz que você precisaria, para transformar 700 litros d'água em 700 litros de vinho, você precisaria da energia de 24 horas de 200 bilhões de sóis. Toda essa energia concentrada para transformar água em vinho, do ponto de vista da física e da química. E como é que Jesus transformou? Houve uma explosão em Belém? Não. Como é que ele fez? Do mesmo jeito que ele criou o universo, pela palavra. Ele pode. Não tem nada impossível para ele. Se ele transformou água em vinho, ele pode fazer qualquer coisa no seu casamento. Amém? E se seu casamento é bom, ele pode ser melhor. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o quê? Ser dia perfeito. E eu digo, pastor Dermival, 38 anos de casamento. Tá? Estarei fazendo 38 agora em janeiro. Eu posso dizer que meu casamento é melhor do que quando eu casei. Amém? E que você diga amém. Já passei por muitas lutas, por muitos perrengues, sim. Quem aqui nunca pensou em dar um fim ao seu casamento? Quem está casado aqui? Quem nunca pensou? Levanta a mão, vai. Nunca pensou em dar um fim no casamento? Hein? Já pensou ou não pensou? Aceita que dói menos. Eu já pensei. Mas tem um Deus no céu. Tem ou não tem? E eu posso dizer hoje que Deus me deu uma graça de hoje amar minha esposa muito mais do que antes. E ela também. Mas no meio de tudo isso, o que teve? Ah, bom, eu tenho que falar sobre isso. Milagre que Deus faz. Deus dá uma chance para nós. Deus faz milagres. Eu costumo contar para os noivos, um dia eles vão fazer curso de noivos, né? Eu costumo contar para os noivos uma historinha. E conto também nas igrejas. De um rapaz que se casou. E ele logo em seguida começou a se incomodar com a esposa. Porque ela abria a gaveta e não fechava. A gaveta ficava aberta. Depois de 2 anos, aquele assunto que era pequeno ficou grande. E ele então chamou a mulher e disse: mulher, fecha a gaveta. Que é isso? Fecha. Ela riu, os dois riram, está tudo certo. Ele pensou que ela tinha entendido, mas continuava deixando as gavetas abertas. E ele, bom, agora tem que falar mais sério. Chamou ela assim: mulher, vem cá, deixa eu te explicar. Não é legal deixar a gaveta aberta. Mostrou, é fácil fechar isso. Fecha. Seja organizada. Fecha a gaveta. Passou. E ela continuava deixando a gaveta aberta. Tem alguma mulher aqui que deixa a gaveta aberta? Deve ter, né? Bom, eles tinham uma garotinha de 2 anos de idade. E um dia, você sabe que quando é possível uma coisa ruim acontecer, ela acontece, né? Aquela criança, eles só ouviram um grito. A garotinha tropeçou, caiu e bateu com a quina da gaveta no olho. Correram para o médico, aquele desespero. Chegaram lá no médico, o médico disse: olha, vocês têm mais sorte que juízo.
Mas por um tris, e não pegou ele. Ele foi para casa e disse, bom, eu não vou falar nada agora para a mulher. Ele tinha que falar alguma coisa? Não vou falar nada, ela aprendeu. As gavetas continuavam abertas. E agora? Ele começou a pensar aí, o que eu vou fazer? E ocorreu para ele uma ideia. Eu vou ter que fechar as gavetas. E essa alegoria termina dizendo que ele se tornou o maior fechador de gavetas do mundo. Mas sabe, depois que o pecado entrou nesse mundo, homem e mulher são perfeitos? Não são perfeitos. Vão se encaixar, que nem aquela história do côncavo e o convexo? Não. E eu vou aproveitar o fechar gavetas agora para falar para vocês, sabe? Às vezes você fecha a gaveta no trabalho. O patrão diz uma coisa que você não gosta. Você trabalha com alguém que dá trabalho para você, que mexe com suas emoções, alguém que provoca você. Quando você anda no trânsito, tem sempre alguém atravessado na sua frente. Você ainda está trabalhando com táxi? Tá. Não tem gente que se atravessa? E tem que fechar a gaveta ou tosar com um revólver e dar um jeitinho nele? Tem até vontade, né? A gente tem que fechar a gaveta em tudo que é lugar. Fechar a gaveta com o vizinho que colocou um som muito alto lá e você tem que aguentar, porque você vai brigar com o vizinho, batalha campal. E às vezes a gente tem a mesma vontade da mulher de Billy Graham. Já ouviram falar de Billy Graham? Billy Graham, já falecido. Um dos maiores, se não o maior pregador batista, maior pregador evangélico do mundo. Pregou para milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Em grandes estádios, em rede de televisão. Para governadores, presidentes, imperadores no mundo afora. Um dia perguntaram para a mulher dele, se eu não me engano o nome dela é Ruth. Perguntaram sobre a relação dos dois. Perguntaram sobre as viagens que ele fazia. E ela disse, eu muitas vezes tive vontade. Vontade de quê? De matar o meu marido. Ela disse isso. Uma mulher cristã. Tinha vontade de matar ele. Eu não queria só que ele se desse mal, eu queria matar ele. Não vem com essa. Reconhece que é melhor. Dói menos. Dói menos. Às vezes a gente pensa uma loucura no casamento. Não pensa bobagem? Pensa ou não pensa? Pensa bobagem. Aprenda a fechar as gavetas na sua relação conjugal. Toda hora cutucando ela naquilo que dói nela. Tem coisa que eu fico com vontade de falar para minha esposa, mas não falo. É melhor fechar a gaveta. Não falo. Hoje a minha esposa chegou toda feliz em casa e disse, eu comprei 2 vestidos para mim. E nós estamos lá construindo a nossa casinha. Sabe o que eu fiquei com vontade de dizer para ela? Por que não deixou para comprar o ano que vem? Depois que a gente construísse a casa. Se eu dissesse isso, o que ia acontecer? Ele ia ficar triste, chateada. Eu ia ter uma sexta-feira muito ruim, um sábado ruim. Você já teve sábado ruim? Já teve? Teve.
Quem está casado aqui é assim mesmo. Mas eu disse, Senhor, e não vão falar para ela amanhã não, hein? Amanhã ela vem aqui, não vai falar para ela. Eu olhei o vestido está bonito. Está bonito, está tudo certo. Está tudo certo. E eu tenho que aprender a fechar as gavetas e ela fechar as minhas também. Deus quer que a gente entenda que não existe casamento perfeito. Nós não temos, depois que entrou o pecado nesse mundo, não tem casamento perfeito. Então eu tenho que fechar as gavetas dela e ela fechar as minhas gavetas. Tem que haver aí uma outra, quero colocar uma outra palavrinha: tolerância, paciência. A mulher é diferente de você. Tem gente que quer que a mulher se comporte como ele. Eu vejo minha esposa fazendo de um jeito e eu já disse, mas por que você não faz assim, é mais fácil? Ela não quer fazer daquele jeito. E agora? Aceita. Ela é diferente. Você já viu quanto tempo, de maneira geral, a mulher demora para tomar um banho? Quanto tempo ela demora para se aprontar para ir num casamento ou para ir na igreja? Pode ser que haja alguma mulher aqui diferente, mas normalmente a mulher demora mais. Eu consigo tomar uns 4 ou 5 banhos enquanto a minha esposa toma um. Eu pelo menos sou assim. Eu entro no chuveiro, me molho, passo sabão, shampoo, etc. Esfrega. Depois eu abro lá a torneira, enxagou, me seco, já estou fora. Demora quanto tempo isso? Se eu demorar é 2, 3 minutos. Somos diferentes, temos que ter paciência um com o outro. Temos que ter paciência. O homem é chato, às vezes sem sal, sem açúcar. Ele é assim. Aprenda a entendê-lo. Ele tem seu valor, você tem seu valor. Tolere, respeite. Deus não fez a mulher para você entender a mulher. Deus fez a mulher para você amar. Feche as gavetas. Vale para você também, mulher. Fecha as gavetas. E eu quero falar da última palavrinha para vocês. Perdoe. Por que a gente tem que perdoar? Porque a gente é o quê? Hein? Eu usei essa palavra várias vezes aqui. Imperfeito. Perdoe porque você, ela, são imperfeitos. E não adianta ficar juntando. Tem gente que fica fazendo um verdadeiro dossiê, fica fazendo um processo contra ela. Está aqui, ó, aqui que você fez isso. E ela também faz um processo. Está aqui, ó. Eu já fui visitar a família que entre o esposo e a esposa tem um processo enorme, tanto de um quanto de outro, que não dá para enxergar nenhum nem o outro. Estou ali no meio dos dois. E ficam falando. E dias eu falei para uma pessoa, disse assim: você quer ter razão naquilo que você está falando? Eu achei que você tinha casado para ser feliz. Mas você casou para ter razão. Você quer ter razão. Vai ser feliz se tiver razão. Ela está errada. Ele está errado. Você casou para isso? Perdoe. Você e eu somos imperfeitos. Feche as gavetas. Feche as gavetas. Sabe? É assim. Esses dias eu falei para alguém.
com problemas. Camarada, você resolve todos os seus problemas no trabalho, seus negócios, com a família, tudo certinho. Você só não negocia bem com ela. O que está acontecendo? Dá a impressão que quando casa, ela é um objeto a serviço dele. Ou vice-versa. Onde você quer controlar, não controle. Deixe o controle com quem? Com quem? Com Deus. Deixe o controle com Deus. Não é você que controla o outro, não é você que domina o outro. Você vai obrigar a sua esposa a guardar o sábado? Aliás, um mandamento interessante, isso eu aprendi com um pastor. O mandamento diz, não farás nenhuma obra, nem tu. Mas não fala nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem um estrangeiro, nem o teu boi, nem o teu jumento, até os animais. Você não deve deixar os animais trabalhar, nada. Mas fala que não é para nem tu, nem tua esposa, não fala. Por quê? Porque você não vai dizer o que ela vai fazer. Ele não está a seu serviço, esposa. Ela não está a seu serviço, esposo. Ela não é objeto. Não está ali disponível para atender os seus caprichos pessoais. Respeite. Respeite. Peça o poder de Deus. Peça o poder de Deus. Só isso. Para construir uma nova história. Para construir uma nova história. Vocês conhecem aquela história do homem que saiu no mundo afora para encontrar uma mulher perfeita. E finalmente, perguntaram para ele, e aí, encontrou uma mulher perfeita? Encontrei. Mas por que não casou com ela? Porque ela também está procurando um homem perfeito. Nós não somos perfeitos. Temos que aprender a tolerar, aprender a respeitar o outro, aprender a perdoar. E perdoar muitas e muitas vezes e sempre. Sabe? A maior dificuldade, finalmente, é o seguinte: você sempre vê os problemas do outro, mas o problema do seu casamento é você. Os problemas que você vê no seu casamento tem a ver com você. Seus vícios, suas manias, seus desejos. Tem tudo isso aí, tem a ver com você. Seus hábitos, falta de hábitos. O problema do seu casamento é você. Olhe desse lado, não é o outro. A gente fica olhando para o outro, mas olha o que ela está fazendo. Olha que Não, é você que é o problema. Então, quando você vê problemas no seu casamento, pense em você. Não pensa no outro. Não olhe para o outro, olhe para você. Olhe. Seja tolerante, paciente, porque Deus tem paciência conosco. Perdoe, porque Deus também nos perdoou. Não perdoou? Ele nos perdoou. Sabe? Ninguém muda ninguém. A única coisa que você pode mudar é você mesmo. Você não vai conseguir mudar o outro. Mude você. E finalmente, tem um outro pensamento aqui. Ninguém tem o direito de querer mudar o outro segundo a sua imagem e semelhança. Nós precisamos mudar, crescer para o outro. A transformação, ela vem de Deus e não de mim e você. Você quer ser feliz? Deus pode. Deus pode tirar você das migalhas da felicidade e lhe dar plenitude, uma vida cheia de felicidade. Deus pode. Deus pode tirar você da mendicância quanto à felicidade. Tem um texto, quero ver se encontro aqui, eu lembrei.
está lá. E eu quero fechar por hoje. Tem tanta coisa para falar sobre casamento, né? Mas está aqui no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência, que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nós somos de barro, frágeis. A excelência vem de quem? De Deus. Deus pode transformar você. Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus pode. Ele pode até mesmo restaurar um vaso quebrado, um casamento que está esfacelado. Eu já pude ver alguns casamentos esfacelados serem transformados pela graça e pelo poder de Deus. Casamentos que não conheciam a felicidade. Casamentos que as pessoas pensavam, pastor, nós só temos uma solução, nos separar. E Deus pode restaurar. E a graça é de Deus. O poder é dele. Ele é que pega o vaso de barro, fraturado, quebrado, e faz dali um vaso novo. Um dia, Deus quer levar você, o seu lar, sua esposa, para o céu. Não adianta ganhar tudo neste mundo se perder o lar. Adianta? Não adianta ficar esperando, eu quero um lar perfeito, não vai ter aqui. Mas a tarefa que Deus deu para você é que você hoje, através desse conhecimento que você é imperfeito, que você causa muitos problemas no casamento, mas que você está disposto a tolerar, a respeitar o outro, a perdoar o outro. Deus quer um dia levar vocês dois para o céu. Lá teremos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Lá seremos perfeitos de novo, aquilo que Deus planejou lá no começo. Deus quer fazer essa obra em nós, quer restaurar o seu casamento hoje. É possível que alguém já tenha vindo aqui nessa noite pensando assim, já estou no meu limite. Joga esse limite para frente. Eu gosto de contar histórias das corridas minhas, né? Eu me lembro quando comecei a correr. E o meu amigo levou e eu estava correndo a 7 quilômetros sem parar. E eu estava no meu limite, eu não aguento isso. Eu digo, tem que parar um pouquinho, Eu não aguentava o limite. E eu quero dizer, não fique estabelecendo limite para você. Não aguento, está no meu limite, pastor, não aguento mais essa mulher. Você é a causa dos problemas do casamento. Pensa assim, não é ela não. Deixa que ela pense o que ela quiser. Mas que Deus faça a obra nela. Peça que Deus faça a obra em você. Você fica orando para que Deus faça a obra nela. Peça que Deus faça a obra em você. Mulher, você homem. Deus pode fazer essa obra e preparar você para o paraíso. Não adianta querer ir para o céu sozinho. Leva a sua família para o céu. Não existe coisa mais preciosa do que essa. Eu sei que alguns aqui já experimentaram essa tristeza que é uma separação. Eu sei disso. E tem gente aqui que já foi separado pela dor, pela morte. Eu sei. Deus pode fazer um vaso novo. É claro que Deus tem plano B. Deus faz a sua obra a despeito das nossas fraquezas, mas o que Deus quer é que você continue ao lado dela e você ao lado dele. É isso que Deus quer. Deus quer levar você para o céu e a coisa mais preciosa é levar a sua família para lá. Não vai ter nada nesse mundo que compense. Você vai conseguir mais dinheiro, uma casa mais bonita, vai ficar uma casa vazia. Que adianta?
O meu genro casado com a minha filha mais velha. Eles têm 12 anos de casamento. Ele é médico. É o diretor do nosso Cevisa, ali em Engenheiro Coelho. Quando jovem ele decidiu, eu vou me formar em medicina e vou conseguir dinheiro para arranjar minha independência financeira logo em seguida. E ele se casou e estava nesse caminho. Mas aí ele começou a ver alguma coisa que incomodava ele. Ele atendia os pacientes do pai. O pai cirurgião cardiovascular e o filho é um cardiologista. Cuida de pessoas com problema do coração. Ele disse, o meu pai operava gente rica, operava gente importante, artista lá no Rio de Janeiro. Todos eles tinham dinheiro, mas não tinham mais saúde nem família. O que você quer? E ele ficou olhando. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais. E eu fico impressionado, já faz 4 anos, mais de 4 anos, que ele trabalha para a igreja. O salário dele é o salário de um pastor, o salário de um médico, pastor. Um pouquinho mais que um pastor, que o médico precisa para tudo aquilo que ele faz. Por que ele escolheu isso? Porque não vale a pena. Não vale a pena você construir um mundo material cercando você. Construa relações humanas e prepare a sua família para o céu. Nossa missão é preparar um lar, uma família para habitar no céu. Vai ter muita luta. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Eu não sei amanhã. Eu oro, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque nós, às vezes, é que pisamos, quebramos tudo. Pensa nisso. Pensa e diga, Senhor, cuida de mim. Eu tenho medo de mim, Senhor. Domina esse velho homem, essa velha mulher. Faz-nos novos e nos prepare para o reino eterno. Quantos querem estar lá? Não sozinhos. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã a gente vai falar mais. Eu vou cantar um hino agora para concluir. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal. Tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando eu olhar prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão, quando encontrar anjos com harpas enchendo o ar com sons e louvores,
encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou, e vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou. Amém? Vamos para lá? Vamos para o céu. Em breve não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza de sabor. Em breve você não vai mais causar tristeza à sua esposa e nem tristeza ao seu esposo. Seremos felizes para sempre. Deixa que Deus transforme esse vaso em um vaso novo.